Oi, minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre 3 gêneros que caem muito em prova, tanto na produção quanto na interpretação de texto, certo? Vamos verificar quais são algumas semelhanças, né? E quais são as especificidades desses gêneros. A lenda, a fábula e o conto maravilhoso, certo? Quais são as semelhanças? Os 3 pertencem à tipologia narrativa. Os 3 têm como narrador a terceira pessoa, ou narrador observador, né? Notamos também, pode existir, obviamente, uma onisciência, aquele narrador, né? Que sabe das intenções das personagens, que sabe o que virá, né? Ele é capaz de prever, certo? As intenções das personagens. Eu vou colocar até uma referência aqui, né, nos cards, referência a um outro vídeo que fala de narrador onisciente, para quem não sabe, tá? Mas esses 3 gêneros textuais, eles pertencem à tipologia narrativa, narrador em terceira pessoa, eles têm em comum. Mas a lenda, a fábula e o conto maravilhoso também trazem algo a mais em comum, algo mais. O que é que tem? Os 3 apresentam ensinamentos, certo? Claro que de maneiras diferentes. O conto maravilhoso, por exemplo, ele tem aquela noção, né, de que o bem vence o mal, os bonzinhos, os mocinhos sempre vencem, sempre se dão bem, né? Já na lenda, especialmente nas lendas urbanas, nós temos a noção de que fazer o certo, né? As pessoas que agem direitinho, que fazem o certo, vão se dar bem. Né? Por exemplo, lembre-se da lenda da loira do banheiro, né? O homem do saco. São lendas que foram inventadas, foram criadas para que as crianças não matassem aula, né? Ou que as crianças obedecessem aos pais, senão o homem do saco carregaria a criança, né? Que seria mal educada, desobediente. Enfim, são noções diferentes de moral. Já a fábula não. A fábula tem uma moral explícita ou implícita, mas ela tem que ter um ensinamento. Se não houver uma lição naquele texto ali que foi produzido, né? Não é fábula, certo? Mesmo que ele tenha animais, mas se ele não tiver ensinamento, não é fábula, certo? Então, eles têm esses aspectos em comum. Mas vamos identificar brevemente, de uma maneira assim. Veja, estou vendo aspectos gerais, né? Não estou tratando de uma maneira analítica, específica. Estou vendo aspectos gerais, tá? A fábula, o que é que a fábula tem que ter? Animais como protagonistas, uma moral implícita ou explícita. O que é uma moral implícita? É aquela que quando você lê o texto, você absorve ali, você compreendeu. Então a união realmente faz a força, né? Ou você compreendeu, quem tudo quer, tudo perde. Você tem uma moral, você aprende ali uma moral. Na moral explícita, além de você compreender no texto, vai estar escrito lá no final, moral, né? 2 pontos. A união faz a força, certo? Ou qualquer outro ensinamento, tá? Mas, professor, é obrigatório ter... Como é que eu faço, então? Se a proposta não identificar, faça moral explícita. No final, escreva moral e diga exatamente o que seu texto quer dizer, qual é o ensinamento que ele quer apresentar, certo? Mas e aí, em relação à lenda, né? O que seria a lenda, então? A lenda é narrativa, a terceira pessoa, a lenda tem que ter o mistério, a lenda tem a metamorfose, a transformação, a lenda tem muitas peculiaridades além dessas, obviamente. Como eu já falei, estou sendo, né, abordando aspectos gerais. A lenda, e que são diferenciadores exatos de cada um desses, né? A lenda tem que ter mistério, transformação, e a lenda, ela tem uma questão de abordar, né, também diferentes tipos. Existem diferentes tipos de lenda. Existem as lendas folclóricas, medievais, né, as lendas urbanas. Existem outras maneiras também de classificar as lendas, tá? Eu estou trazendo aqui 3 aspectos de lenda. As lendas medievais, as folclóricas e as urbanas. Pesquisem. As lendas urbanas, quem já não ouviu, né? A lenda da loira do banheiro, por exemplo. Folclórica, o Bumba Meu Boi, o Saci, né? Diz respeito às regiões, são as lendas regionais. As lendas medievais trazem, então, lembrança às lendas da era medieval, né? As lendas medievais, pesquisem, são interessantíssimas, certo? E o
conto maravilhoso. Conto maravilhoso, narrativa, terceira pessoa, traz também o ensinamento de que o final feliz para os bons, né? Mas o conto maravilhoso tem a questão da problemática que não pode faltar e da magia, certo? A magia, o maravilhoso do conto maravilhoso é a magia, certo? A problemática que vai levar então ao clímax, né? Consequentemente ao desfecho e ao final feliz, certo? Então, vejam que eles têm suas especificidades, mas eles têm também aspectos em comum. Para não errar, você tem que identificar. O animal no conto, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber se é um conto maravilhoso ou é uma fábula? No conto maravilhoso, os animais falarem é mágico. Na fábula, não. Certo? Qual é a diferença? A fábula você vai ter que apresentar uma moral. No conto maravilhoso, vamos pensar no conto maravilhoso, né? Que tem objetos. A Bela e a Fera, veja, não é apólogo. Apólogo é outro gênero. Não estamos tratando do apólogo aqui. Posteriormente nós podemos falar. Mas no apólogo, o objeto ele fala e age como humano. Na fábula, o animal age como humano, pensa como humano. Né? Ele é representativo de atitudes humanas. Então, é fábula, tem que ter uma moral. No conto maravilhoso, a gente não vai ver isso. Veja a questão dos 3 porquinhos, por exemplo. É um conto maravilhoso, certo? Você vê que não é normal, não é comum ali, né? O lobo soprar uma casa cair. Então, tem elementos mágicos ali, certo? Então, nós vamos dizer que é um conto maravilhoso. Já a fábula, não. O Chapeuzinho Vermelho, conto maravilhoso. A fábula, nós temos algumas fábulas conhecidíssimas, né? A tartaruga e a lebre, né? A cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, o cão e a carne. Alguns exemplos básicos, que você vê que os animais são protagonistas, embora eles falem, eles pensem como humanos, mas você vai ver que o ambiente é de fábula, né? Aquele ambiente mais voltado para o campo, para a mata, para a floresta. Existem também fábulas no contexto doméstico, né? Mas a gente sabe que o protagonista ali é o animal. Os animais são protagonistas. Os humanos, eles podem até aparecer, mas são coadjuvantes, ficam em segundo plano, tá? Na lenda, o aspecto central da lenda é o mistério. Pense na Vitória Régia, por exemplo, né? A Vitória Régia, uma índia que se transformou em uma flor, porque a lua, em consideração a ela, que queria se tornar uma estrela, né? Ela pensava que as moças bonitas todas seriam resgatadas pela lua e se tornariam estrelas. E aí, nesse intuito, ela acaba se afogando e a lua, por pena, né, a transforma em uma flor, vamos dizer assim, né? A Vitória Régia, essa planta lindíssima. Enfim, já no conto maravilhoso, a gente tem o mágico, a gente tem a questão de bruxa, de fada, né? A bruxa também aparece na lenda, mas aí é na noção de um feitiço, né? Que a magia também pode aparecer na lenda, mas veja que a linguagem nem é de fada na lenda. Você vai ouvir falar de um feitiço, né? Ou de uma bruxa. Ah, mas isso aí não é a mesma coisa? É, mas a linguagem é outra, certo? No conto maravilhoso você vai ouvir falar de magia. Na lenda você vai escutar falar de um feitiço. E na fábula, existe isso? Não. Na fábula não existe magia, tá? Não existe magia. Então, para sintetizar, o conto maravilhoso, a lenda e a fábula são narrativas escritas em terceira pessoa, tá certo? E elas transmitem ensinamentos, mas de maneiras diferentes. Na fábula, a moral é explícita. Na lenda, né, ou implícita, mas ela tem que ficar bem claro. Quem lê ali aquela narrativa com animais como protagonista tem que entender que é uma lição, certo? Algum ensinamento foi passado ali. Na lenda e no conto maravilhoso, esse ensinamento ele aparece, né, de maneira implícita. Não é obrigatório, mas a gente percebe um certo ensinamento, né? Especialmente, veja, no conto maravilhoso, em que a gente observa que os bons, eles acabam se dando bem, né? Eles acabam tendo o final feliz, certo? No conto maravilhoso há o problema, a resolução do problema, o final feliz. Na lenda há a transformação, o mistério, a metamorfose, né? Lembrando que existem diferentes categorias, classificações de lenda, certo? Então, vale a gente
na verdade, escrever, produzir, entender essas dicotomias pela escrita é muito mais, assim, eficiente, porque você vai mentalizar, de fato, as diferenças de cada gênero, né? E as suas especificidades. Claro que quando uma banca pede um desses gêneros, ela pede um determinado tema. Então, ela pode atribuir a fábula a um contexto social, né? De poluição ambiental, vamos pensar assim, ou de desmatamento, né? Uma lenda pode estar atribuída também a uma questão até mesmo ambiental, como já caiu, né? No Colégio Militar já foi cobrado a lenda e tinha que falar sobre um monstro, na verdade sugeria, né? De um rio, certo? Já caíram também lendas urbanas, lendas, enfim, tanto para interpretação quanto para produção, tá? E esta semana mesmo eu fiz com as minhas turmas de cursinho um conto maravilhoso que caiu no Colégio Militar, um dos colégios, né? Que falava sobre abordou a lâmpada de Aladim, certo? Era um conto maravilhoso no qual o narrador em primeira pessoa deveria contar que encontrou essa lâmpada mágica, né? E transformar, desenvolver, usar os elementos do conto maravilhoso. Então, o aluno tinha que entender que seria uma narrativa, veja, em primeira pessoa, veja a adequação aí, né? Do gênero. O conto maravilhoso em si é terceira pessoa, mas esse especificamente pediu que você colocasse primeira pessoa, né? Você deveria, então, encontrar essa lâmpada de Aladim e desenvolver um texto no qual você, obviamente, né, usasse os desejos, vamos dizer, né, se apropriasse daqueles desejos que a lâmpada oferece. Lembrando, ele não trouxe, não explicou o gênero. Você tem que entender que o conto maravilhoso tem um final feliz, ele tem uma problemática. E a magia ele já lhe deu, né? Porque ele disse que é uma lâmpada mágica, você não tem como tirar a magia. Na verdade, já tem ali. Claro que só dizer que algo é mágico não é magia, tá? Dizer que é mágico ou dizer que apareceu uma bruxa, né? Apareceu uma fada, isso não é magia. Tem que mostrar o que é que aconteceu, certo? Qual foi a magia que apareceu então, que surgiu? No caso da lâmpada mágica, por que ela é mágica? O que é que ela fez para ser mágica? O que é que ela faz para ser mágica, certo? Então, minha gente, espero ter ajudado. Essa é uma dica breve da semana, né? Claro, como eu já falei, não se esqueçam de que existem outros elementos atrelados a esses gêneros, tá? São questões básicas, questões assim que em comum, né, a esses gêneros e algumas particularidades que são essenciais ao gênero, mas tem outros aspectos, existem outros aspectos, obviamente, que a gente aprende na produção, na interpretação, tá bom? Um abraço, ótima semana!